Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Silvano Braga. Sejam bem-vindos. Olá, Tuca. Boa noite. Boa noite também, Marilza Abreu. Boa noite, Filomena. Boa noite, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, José Ricardo também. Boa noite. Sejam bem-vindos. Senhor Antônio Onofre, boa noite, seja muito bem-vindo. Lídia, boa noite também para você. Boa noite, N. Santos. Cláudio Andor Ferreira, boa noite. Boa noite também, Ariane Caparelli, seja muito bem-vinda. E uma boa noite também para Rita e para Netinha, né? Não podemos esquecer. Oneida Alves também, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Wagner Pimentel. Boa noite também, Helena Coelho. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Mariângela, boa noite. Boa noite também, Joana Carneiro. Elaine Oliveira, boa noite. Olá, Nadissan, Luísa Nalim, Valdete. Boa noite para todos vocês. E como se diz, a gente sente saudades, né? Ficamos um tempinho sem nos vermos. A gente sente saudades, é um prazer imenso estar aqui, nesses instantes, compartilhando com vocês, mais uma tarde, início de noite, né, de reflexões, isso é muito bom. Boa noite aqui também para os nossos companheiros que vão, né, assistir depois, a Dona Neuza, para a Lodinha, para o Camilo, a Cidinha, que às vezes sempre chega. Elaine, um oi aí pro Vinícius, está assistindo, que legal. Parabéns, e que bom, né? Está participando junto aí com a vovó, né, Vinícius? Parabéns, boa noite para você. Boa noite também para a nossa companheira Daí, né? Como eu disse para vocês semana passada, o marido dela ainda está nesse estado delicado, Laércio. Nós vamos continuar aqui com as nossas orações e vibrações, pedindo sempre a espiritualidade para auxiliá-lo e auxiliar a Adair e a todos da família, né? Dando forças para que eles possam e consigam superar essa fase, esse momento difícil e delicado. Boa noite, Ana Barbosa. Boa noite também, Amanda Lavez. Boa noite para Elaine Lavez, para o Robson, Estênio. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar aqui as nossas reflexões dessa noite. Carlinhos Rabelo, boa noite também para você. Seja muito bem-vindo. Pedindo permissão à espiritualidade mais uma vez, né? Ana, essas questões relacionadas com a psicografia, elas são sempre delicadas, né? Então, mais uma hora a gente conversa, qualquer coisa depois no privado a gente conversa, a gente troca uma ideia e eu vou te explicando, te orientando naquilo que eu souber com relação a essa parte, tá bom? Luiz Alberto, boa noite também, Jossanã, sejam bem-vindos. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Maria do Carmo Ribeiro, boa noite para você, boa noite também para o seu Cândido, muita paz a todos vocês. Leopoldina, boa noite, eu acho que eu ainda não a cumprimentei. Rosilda Martins também, sejam todos bem-vindos. Olá, Michele e Gabriel, boa noite para vocês, boa noite, Célia, que bom. Gente, que nós possamos então agora nesse instante, pedindo a permissão à espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões dessa noite de nós avaliarmos aquelas lições trazidas pelo próprio Cristo e hoje com o olhar da espiritualidade sobretudo superior e da espiritualidade daqueles seres já desencarnados que atingiram a condição de bons espíritos e que contribuíram com Kardec na obra da codificação desta doutrina que, inclusive no nosso país, por lei, hoje nós consideramos
o Dia do Espiritismo. 18 de abril de 1857 foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E escolheu-se essa data aqui no nosso país para nós celebrarmos o dia desta doutrina consoladora e maravilhosa. E nós que aqui estamos procurando exatamente estudar e entender um pouco mais, não somente dessa doutrina ou das leis que os Espíritos nos revelaram, mas sobretudo com o objetivo único de entendermos os ensinamentos do Cristo. São exatamente os ensinamentos e a prática de todos eles, a conquista das virtudes que nos levarão por essa estrada rumo à nossa evolução, ao nosso progresso, à felicidade e, sobretudo, à conexão com o Criador. Que nós possamos aproveitar o máximo possível todas essas oportunidades que Deus nos concede. E aí, em especial, através dos esclarecimentos dessa doutrina, que nós conquistemos a nossa paz interior, a nossa tranquilidade. E que sejamos, como o título do capítulo que nós encerraremos hoje, brandos e pacíficos, para nós herdarmos a terra, sobretudo neste momento em que ela passará a ser um mundo de regeneração e com certeza um mundo mais feliz do que o que nós estamos hoje vivenciando. Muita paz a todos vocês, muita paz ao lar de cada um de vocês, muitas energias e vibrações a todos aqueles seus familiares, amigos, colegas, vizinhos, espíritos que se consideram inimigos, encarnados ou desencarnados, e é claro, aos nossos doentes principalmente do corpo, doentes que fazem parte da nossa família, e que a espiritualidade leve e conduza a cada um deles o nosso magnetismo para auxiliá-los nesse processo de cura. Que assim seja. Que assim seja, e muito obrigado a todos vocês e a espiritualidade por este momento. Leda Louvado, boa noite também Antônio Pazotto, Cláudio Honor e Eliane, boa noite Marcileia, Guilherme e Luciano. Pois é, hoje mesmo, sou Wagner, o dia do Espiritismo. Iraci Rosa, boa noite, seja também muito bem-vinda. Fabiano Nunes, boa noite. Olá, Sonira, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, como nós dissemos, comemorando hoje, Glória Quirino, boa noite também, seja bem-vinda. O Dia Nacional do Espiritismo, que a gente aproveite essa doutrina, né? E de modo muito especial, Lisete França, boa noite também Natália, de modo muito especial, que nós possamos compreender bem essa doutrina. A sua compreensão ela é de extrema importância, e principalmente, gente, a sua compreensão para nós aplicarmos na nossa vida, para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem aquela mania de querer convencer a todas as pessoas do Espiritismo, convencer dos princípios do Espiritismo, porque nós conseguimos receber, sim, a consolação, receber os esclarecimentos, nós ficamos muito felizes por isso, e a gente quer a felicidade dos outros, mas nós temos, como nos diz Emmanuel, uma grande oportunidade de reverenciar a sua doutrina, sobretudo através da sua divulgação, mas a sua divulgação deve vir principalmente através dos nossos exemplos. Sabe aquela coisa assim, de você estar realmente feliz e radiante, de você conseguir colocar em prática, das coisas tudo darem certo e funcionarem para você? Pois é, este é um dos principais pontos através dos quais nós podemos divulgar, difundir o Espiritismo. E aí, é claro, havendo a necessidade e, sobretudo, a oportunidade, vamos sim apresentar. Olha, gente, o Espiritismo é isso aqui. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa. O Espiritismo nos ensina isso. Ah, como que você consegue? Olha, eu consigo superar através do que eu aprendi com a doutrina. E a gente vai, né, sempre falando e divulgando para que as pessoas entendam. Ah, então eu tenho que ser espírita? Não, vamos com calma, vamos com cautela. Principalmente porque nós precisamos vencer muitos paradigmas. Nós,
Nós mesmos que somos frequentadores de centros espíritas, eu já vi muitas pessoas que frequentam o centro espírita, mas não se desenraizaram dos rituais das outras religiões. Tá? Então, eu particularmente gosto de dizer muito isso. Não se preocupe. O Espiritismo será sim o futuro das religiões e não a religião do futuro. As religiões terão de alguma forma que incorporar determinadas verdades que hoje a doutrina espírita ensina. E o objetivo da própria doutrina, como está lá no item 292 do Livro dos Médiuns, que nós já vimos, é buscar o aperfeiçoamento da criatura. Que nós nos aperfeiçoemos exatamente com toda essa doutrina, com toda essa maravilha que nós recebemos nas nossas mãos. Então, vamos sim aproveitar o máximo e agradecer a Jesus que nos enviou o Consolador, a própria espiritualidade, sobretudo aquela que trabalhou diretamente na codificação, e é claro, ao nosso próprio codificador, que também não mediu esforços, deixou completamente a sua vida material. Ele poderia ter muito sucesso do ponto de vista material, mas ele deixou a sua vida material para se dedicar à espiritualização do planeta. Então a nossa gratidão também ao nosso codificador. E é claro, a gratidão a todos aqueles que hoje abraçam essa causa e ajudam a divulgá-la, seja através dos movimentos, seja através das diversas formas de comunicação e seja também através dos seus exemplos. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também, Marcelo José. Olá, Adriano, Paulino, seja muito bem-vindo. Aí, ó, e a Elaine, como sempre, né, nos dando o seu testemunho. E aí agora, na frente, inclusive, do netinho, né, Elaine? Exatamente, nós temos que absorver o máximo que essa doutrina nos ajuda, nos ensina, e a partir daí a gente demonstrar essa gratidão. E eu tenho certeza que nós ajudaremos muito na divulgação. Bom, sem mais delongas, até porque essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele é muito legal, ele é muito gostoso. João Pedro, boa noite, seja muito bem-vindo. Essa bate-papo, essa conversa, Mônica Freitas, boa noite também, ela é muito gostosa, ela é edificante, mas nós temos também o nosso compromisso especificamente com a doutrina e hoje com a nossa sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sônia Maria Martinez, boa noite, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la também aqui conosco. E nós estamos hoje no nosso último texto sobre a cólera, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. No nosso último encontro, nós começamos a falar um pouco sobre a biografia deste grandioso espírito de Hahnemann. E ficou só para eu trazer para vocês alguns aspectos de uma outra mensagem que nós encontramos deste espírito e que está lá na Revista Espírita de janeiro de 1864. Mais uma vez, gente, aproveitando exatamente este momento e este dia especial. Eu sei que tem várias pessoas aqui que ainda não são espíritas e eu repito, não se preocupem, mas apenas e tão somente para lhes apresentar um pouco mais sobre essa doutrina. Boa noite, Marlene Porto, boa noite também, Geni Cleide, sejam bem-vindas. Para lhes apresentar essa doutrina, nós temos a Revista Espírita. E o que era a Revista Espírita? Ela tem como subtítulo o Jornal de Estudos Psicológicos. Jornal de Estudos Psicológicos que Kardec utilizava para se comunicar com os mais de 1000 centros espíritas esparramados por todo o mundo, para buscar as informações vindas do mundo espiritual, responder algumas indagações, responder algumas críticas. Então ele utilizava. E essa Revista Espírita, desde 1858 até o ano do seu desencarne, ela era regularmente, mensalmente publicada, e Kardec colocava ali tudo quanto dizia respeito à doutrina, ao seu surgimento, às suas leis, às comunicações.
Então, é um estudo que eu, particularmente, Edson Vander Assunção, eu costumo dizer que a Revista Espírita, ela é ou representa o seu estudo uma pós-graduação em Espiritismo. Por quê? Porque muitas coisas que não estão aqui na obra da codificação, nós vamos encontrar na Revista Espírita. De onde Kardec extraiu, de quais mensagens ele foi extraindo determinados princípios, determinadas leis. Então, ela vai nos apresentar de uma forma bem ampla muitos aspectos. E às vezes, alguns deles polêmicos, Kardec não trouxe para a doutrina exatamente para evitar problemas. Ali não, na Revista Espírita, vocês têm todas as informações que o codificador conseguiu pegar, assimilar e trazer. E especificamente na Revista Espírita, nós vamos ter uma mensagem, uma comunicação de Hahnemann respondendo a um outro médico, a um outro colega, sobre um caso de obsessão muito grave, tá? Se vocês quiserem depois procurar lá, salvo engano, tá? O caso da obsessão de Júlia. Se eu não estou enganado, é dessa forma que está lá na Revista Espírita. E Kardec vai explicar o caso dessa senhorita, Júlia, como é que realmente funciona. Olá, Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Como é que funcionava, como é que eles estavam fazendo para tratar desta jovem. Inclusive, tem um ponto interessante nesta... no anterior à própria mensagem, né? Que a mensagem é onde Hahnemann vai expor e a gente já fala sobre ela. Mas anteriormente, como que estava sendo tratada e cuidada essa jovem? Aliás, é um dos pontos que o próprio Hahnemann destaca. A doutrina espírita, ela tende exatamente a crescer. Por quê? Porque em determinados aspectos, as outras religiões não conseguem trabalhar bem, sobretudo com a obsessão. Porque, como a gente viu no início dos nossos estudos, do Céu e Inferno, do Livro dos Médiuns, muitos acham, há determinados sistemas que acreditam que apenas e tão somente os demônios se comunicam e que a obsessão nada mais é do que um demônio se comunicando. E a gente sabe que não, que os espíritos têm e possuem essa possibilidade e essa faculdade de se comunicar. E seria um contrassenso se apenas e tão somente os demônios se comunicassem. Mas a gente já viu esses detalhes, nós já vimos esses aspectos. Porém, essa jovem, naquele período, no período exatamente quando estavam sendo codificadas, e aí nós não tínhamos uma doutrina formada, e eles tratavam essa jovem dessa forma. Alguns diziam que era só o demônio, que era coisas do demônio. Nós tivemos também na época um jovem magnetizador, e aqui é interessante porque o próprio Kardec diz, gente, o magnetismo é praticamente o irmão do espiritismo. É que nós não aprofundamos muito nesta, vamos chamar assim, doutrina desenvolvida por Antônio Mesmer. Nós não desenvolvemos muito, mas o magnetismo, ele tem uma extrema importância e significância para a doutrina espírita. Exatamente porque a gente fala muito dessa questão energética, de energia. Falei muito com vocês em várias outras oportunidades sobre como e o quanto as emoções vão servir como matéria-prima para o nosso cérebro, especificamente para que o nosso cérebro produza energia. O nosso cérebro é a usina, ele precisa dessa usina de uma matéria-prima para trabalhar, e essa matéria-prima vem das emoções. Essas emoções são transformadas em neurotransmissores, que são as energias que serão espalhadas por todo o nosso corpo, energias essas necessárias para o funcionamento de toda a nossa estrutura. Veja, as coisas são realmente fantásticas e, de uma certa forma, pode até parecer um pouco profundas, mas para nós entendermos a própria vida, não existe outra forma. Então, o magnetismo, ou tinha naquela oportunidade um jovem magnetizador que ele estava tentando curar a obsessão através do magnetismo. Só que o que acontece? A própria médium, que ela era sonâmbula, então ela estava fora do corpo, ela via e percebia, e depois os próprios espíritos vão comunicar, sobretudo Hahnemann, vai dizer o seguinte: olha, para com essas sessões de magnetismo, porque o que está acontecendo? No magnetismo, o jovem, o magnetizador, ele está fornecendo energia para o espírito. Ele não está fornecendo energia e magnetizando
a obsediada, a vítima. Não, ele está magnetizando o espírito, está dando mais força para o espírito, ao invés dele combater a obsessão. Veja a importância do conhecimento. Então, Hahnemann vai dizer, olha, isso aí vai aumentar na sua comunicação, isso vai aumentar no mundo, e inclusive é uma das formas de divulgação do próprio espiritismo. Mas nós precisamos ter conhecimento de tudo isso que nós estamos fazendo. E cuidado, o magnetismo, ele vai simplesmente encorajar ou dar mais força para o espírito. E a obsessão se combate sobretudo com informação, com doutrinação, com amor e, ele usou uma expressão muito interessante, autoridade moral. Ora, Jesus não precisava de muita coisa, ele tinha autoridade moral sobre os espíritos, a sua própria energia, a sua vibração já dizia por si só. Então os espíritos, eles acabavam sim fugindo, correndo, porque eles sabiam dessa capacidade do próprio Cristo. Então Hahnemann vai chegar e vai exatamente dizer, olha, cuidado, a obsessão é sim um negócio muito grave, muito interessante para que seja estudado, mas sobretudo para que seja cuidado. E nós temos que cuidar tanto do espírito obsessor quanto da própria vítima. Não é algo que nós vamos simplesmente querer afastar e mandar o espírito embora. Não, é algo mais delicado que precisa ser melhor estudado. Então, nessa Revista Espírita de janeiro de 1864, nós vamos encontrar uma outra mensagem de Hahnemann que eu queria deixar aqui para vocês. Mas o nosso objetivo é exatamente identificar no Evangelho segundo o Espiritismo o que Hahnemann vai trazer para nós sobre a cólera. Gente, esse é o último texto, repito. Depois nós vamos entrar no capítulo 10, que também é interessantíssimo. Bem-aventurados os misericordiosos. Opa! Nós vamos entrar exatamente na seara do perdão, que com certeza é um dos pontos mais delicados e um dos mais tocados pelo próprio Cristo. Tá? Mas isso a partir do nosso próximo encontro. O que Hahnemann ressalta aqui nesta nossa mensagem? Hahnemann vai ressaltar que existe uma ideia, e a gente sabe, né? Esta ideia até hoje ela persiste. Nós estamos falando de mensagens escritas naquela época de Kardec, mas até hoje persiste. Sabe aquele ditado que alguém disse assim, que pau que nasce torto nunca se endireita? Ah, eu sou assim, eu nasci assim e eu não vou mudar? Pois é, ele fala que, olha, nós temos que acabar com essa ideia, porque essa ideia é falsa. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós nos escondemos atrás desse ditado. Nós utilizamos isso como desculpa para não ter que mudar nada. Ah, não, mas eu nasci assim, só depois na próxima encarnação. Ah, mas peraí, você está simplesmente fugindo da luta? Não, não há que fugir da luta, muito pelo contrário. Nós reencarnamos exatamente para lutar e vencer as nossas más tendências. O objetivo da reencarnação está lá na questão 67. É o aperfeiçoamento. Se não fosse isso, não teria sentido nenhum a reencarnação. Então, Hahnemann já fala, olha, corta essa falsa ideia de que não há possibilidade de mudança. E, principalmente, vocês que tenham conhecimento, não utilize isso como desculpa. Não. Claro que a gente sabe que para mudar nós precisamos de força, a gente precisa de vontade, a gente precisa de perseverança, nós precisamos de persistência. Por quê, gente? Eu costumo apontar dois pontos principais. O primeiro deles é exatamente aquele relacionado a estes paradigmas e a essas conquistas. Talvez não, né? É certo. São anos e anos, encarnações e mais encarnações, onde nós entramos pelo campo dos vícios. E durante vários anos submetidos a isso, o nosso organismo, inclusive o organismo espiritual, viciado, ele vai ter uma certa dificuldade para poder vencer e superar. Então, esses paradigmas, eles são complicados. O segundo ponto é exatamente aquele que diz respeito
a tentação e aquilo que a sociedade elege como valores. Por quê? Os maiores vícios e defeitos que nós temos é a dificuldade de combater, são aqueles onde a nossa tentação, ou melhor, a tentação faz com que nós não resistamos e também a sociedade procura exaltar. A sociedade exaltando, vai ficar mais difícil e complicado eu lutar. Por quê? Porque eu tenho que lutar inclusive contra aqueles que estão à minha volta. Qualquer ideia ou opinião diferente ou contrária daquilo que a sociedade pensa, eu vou ter uma nuvem de pessoas, de testemunhas e de críticos para tentar me dissuadir, para tentar me tirar desse caminho. E é claro, quando a gente fala em tentação, a gente está falando em lutar contra algo que você não quer lutar. Por isso que o nome é tentação. A expressão do Chico, né? Cachorro grande correndo atrás e você doidinho para ser pego. Por quê? Porque a tentação é algo de bom, algo de gostoso, algo de prazeroso. Opa, então, deixa eu lá, para que eu vou resistir? Né? Não, vou deixar chocolate uma coisa tão boa, tão gostosa, por que eu vou resistir? Por que eu tenho que lutar contra isso? Então, é realmente difícil, mas é o que Hahnemann fala. Nós, para vencermos e superarmos inclusive a própria cólera, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de força de vontade, de persistência, de perseverança, e todos nós sabemos que não é algo fácil. Vai dizer ainda este espírito que quando nós nos encolerizamos, sempre porque a gente quer as coisas do nosso jeito. E a gente quer as coisas do nosso jeito porque a gente acha, ou muitos têm certeza de que o seu jeito é o jeito correto, é o jeito certo. Então, se o outro está fazendo, opa, você está fazendo errado. Aí a gente começa a procurar mais desculpas. E muitas das vezes a gente quer provar por A mais B que nós estamos certos e que o outro está errado. Gente, não tem como. Se nós não retomarmos, como diz Emmanuel, e trazer Deus para o centro, vai ficar mais difícil e complicado. Se nós nos mantivermos ainda no centro, achando que nós somos os seres mais perfeitos e que o que está errado é o que está à nossa volta, nós teremos a dificuldade. O orgulho, como diz a espiritualidade, é um dos últimos vícios a serem combatidos pela humanidade, o orgulho e o egoísmo. E a cólera nasce exatamente disso. Por quê? Não, você não sabe o que você está falando, você não tem essa experiência. E isso é fruto, principalmente, de determinadas pessoas que têm temperamentos fortes. Porque tem aqueles que têm um temperamento mais, vamos assim dizer, mais frágil. Eles às vezes até não querem, não concordam, mas eles não conseguem bater de frente. E muitas das vezes se calam diante das situações. Boa noite, Olga, seja bem-vinda. Se calam diante da situação. Talvez para eles seja um pouco mais fácil, né? Porque este enfrentamento ou seu temperamento faz com que ele acabe pensando um pouco mais. Agora, aquele que chega a encolerizar-se, o seu temperamento forte vai fazer com que entre em discussão, com que entre em luta, e mesmo sem saber, depois eu penso se eu estou certo ou não. Né? Primeiro eu vou enfrentar, primeiro eu vou rebater, aí depois eu analiso. E como é que era? A gente até fica imaginando, né? Eu fico pensando, sobretudo no campo da própria medicina. Antigamente, eles analisavam, eles buscavam, né, o diagnóstico, ou buscavam as doenças, ou buscavam a possibilidade de cura, ou a própria impossibilidade de cura, gente, na bilis. Então, olha, de acordo com a cor da sua bilis, e aí você ia avaliando como é que era o seu estado, como é que era a sua saúde. Só que a gente vai percebendo, e Hahnemann coloca isso, não é na bilis que encontra-se a causa ou a essência. Não, é no espírito.
Por isso que a gente está falando aqui, né, Elisângela, boa noite, seja bem-vinda, boa noite, Iraci Prestupa. Por isso que a gente está falando aqui, e Hahnemann traz a questão, sobretudo, do orgulho. Não é o corpo, a frase de Hahnemann, que dá a cólera. Então você vai falar em temperamento, o temperamento não é do corpo. Não é que você nasceu. Não, o espírito, ele é livre exatamente para buscar a sua renovação. O corpo, ele não exerce influência sobre o espírito. Mas infelizmente, a gente tem feito o quê? Nós temos exatamente feito o contrário, fazendo o processo contrário. Ao invés de espiritualizar a matéria, nós estamos materializando o espírito. Né, Iraci? Não, realmente, muitos de nós refletimos depois que passa, né, como diz o Espírito Protetor na nossa leitura anterior, né? Depois que passa, você chega, você fala, nossa, eu fiz isso, eu comportei-me dessa forma, né? E aí é lógico, consequências já foram deflagradas. E aí a gente vai ter que corrigir esse problema, né? Então, que Hahnemann deixa claro que não é o corpo o responsável, não é a sua bilis que é responsável pela sua cólera. Não é porque você está com dor de cabeça que você está encolerizado. Não. Não é o seu corpo, é a sua essência, é o espírito. Ou seja, é você o responsável. Fruto, muitas das vezes, do próprio orgulho, da falta de aceitação, da falta de resignação, da falta da prática da verdadeira caridade. Aquela verdadeira caridade preconizada pelo Cristo, como consta na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o próprio perdão das ofensas. A caridade está exatamente aí, e é através da caridade que a gente combate o orgulho e o egoísmo. Práticas positivas. Nós temos que ser mais proativos nos nossos comportamentos e parar com essa ideia de achar que tudo é proveniente. Eu fiz assim porque eu estava daquele jeito. Eu fiz assim porque eu estou naqueles dias. Eu fiz assim porque o meu dia foi difícil. Eu fiz... Não. Nós temos que buscar a conquista das virtudes se nós estamos querendo ser espíritos grandiosos. Não é esse o objetivo de toda criatura. Nós queremos ser felizes. Perfeito. E como é que a gente vai conquistar a felicidade? Com a conquista das virtudes. Virtudes que vão te proporcionar uma vida, uma vivência sem a mínima possibilidade de erros. Ora, por que a gente fica triste nos nossos relacionamentos? Porque a gente não consegue, né? Principalmente, ou convencer os outros, ou porque a gente não conseguiu ser atendido. Mas espera aí, quem disse que nós temos que ser atendido em tudo? Quem disse que nós estamos com a razão? Nós não rezamos direto, seja feita a vossa vontade? E no que diz respeito ao outro? Vontade. Vamos respeitar a sua vontade? Se ele não quer entender, que ele arque com as consequências dos seus próprios atos. Que ele arque com as responsabilidades advindas dos seus próprios atos, dos seus pensamentos. Isso não cabe a nós julgar. Então, coisas que o próprio Hahnemann vai trazendo aqui para nós. Ele ainda vai usar a expressão, se fosse assim, imagina, né, o corpo de uma pessoa deformada. Nossa, ele não poderia ter nada, ele não poderia, aliás, seria uma reencarnação totalmente inútil. Mas a gente sabe que não é por quê? Porque espiritualmente ele está tendo a oportunidade de acessar algumas informações e modificar as tendências espirituais. Esse é o objetivo de toda encarnação, inclusive a encarnação num corpo deformado. Para que o espírito aprenda e entenda, através desses limites, o que é um comportamento correto, adequado e de acordo com as leis que regem o universo. Enfim, gente,
Hahnemann vai exatamente fechar a sua mensagem dizendo o seguinte, em uma frase até dura e pesada. Ele diz que o homem só se conserva vicioso porque ele quer e porque ele se sente bem, ele se compraz nessa situação. Só por isso. Estranho, né? Não é estranho, não. Não é estranho a partir do momento que a gente começa e passa a entender que, como diz a Iraci, quando a gente se arrepende de determinados comportamentos, a gente passa a entender que aquele comportamento não é correto e adequado. Olá, Sônia Ferreira, boa noite. Quando a gente passa a sentir esse remorso, o sofrimento faz parte exatamente do processo de perdão. Lembra que eu falava para vocês? Nós já falamos sobre isso, do processo, inclusive estudando o livro Céu e Inferno na primeira parte. Há um processo de perdão. Os nossos atos, as consequências, depois vem o sofrimento, ou às vezes o arrependimento vem antes do sofrimento, que é exatamente para nos mostrar e reafirmar os comportamentos equivocados. E aí depois vem a reparação, a necessidade de reparação, para nós aí sim reajustarmos tudo de acordo com as leis universais. Mas Hahnemann vai fechar dessa forma: o homem vicioso só se conserva assim porque ele se compraz nessa situação. Então, se já chegou em nós o remorso, se já chegou em nós essa dificuldade de aceitar aquele comportamento anterior que você percebeu, já é um bom sinal, já é um início de despertar. A gente só tem que trazer esse despertar para a nossa realidade e para o nosso dia a dia, e a partir daí modificar completamente os nossos comportamentos, modificando os pensamentos e modificando também os nossos comportamentos. Esta é a mensagem que Hahnemann nos deixa, exatamente para nos ajudar a conquistar o quê? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, exatamente para nos ajudar a ser cada vez seres mais pacíficos, porque essa é uma das condições e características daqueles que vão habitar este planeta quando ele for um mundo regenerado. Mais uma vez agradeço a participação de todos vocês. No nosso próximo capítulo, capítulo 10, no nosso próximo encontro do livro O que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás, na quarta-feira, não sei se vocês se lembram, nós terminamos de fazer a leitura e estudo do livro A Gênese. Terminamos na quarta. Então, a quarta-feira a gente vai aproveitar para estudar, ler e estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo para essa sequência. Então, na quarta-feira estaremos aqui dando sequência, já iniciando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Muita paz a todos vocês, uma ótima noite, que Jesus possa se fazer presente cada vez mais na vida de vocês. Olá, Valéria Cruz, boa noite também. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão.